Oi, gente! Bom, essa semana eu pedi para vocês me enviarem perguntas na minha fanpage do Facebook, então hoje eu vou responder algumas dessas perguntas. Bom, a primeira pergunta é da Alita Vecchiarelli e ela fala o seguinte: como você faz para não misturar tantas línguas em sua cabeça? Você pode recomendar técnicas de estudo? Bom, na verdade eu misturo. As línguas que eu já sou fluente, né, que é o português, o inglês, o espanhol, eu não misturo tanto. Mas as línguas que eu ainda estou aprendendo, eu misturo ainda com as outras línguas, porque na verdade quando a gente está aprendendo uma língua nova, o nosso vocabulário ainda não é extenso o suficiente. Então acaba que a gente usa as línguas que a gente já sabe, né, as palavras em outras línguas, para suprir essa lacuna. Mas é normal e principalmente porque, como eu já mencionei para vocês, as línguas estrangeiras elas ficam numa parte diferente do cérebro, então é super normal misturar essas línguas. Mas quanto mais você praticar, quanto mais você melhorar a sua proficiência, menos você vai misturar essas línguas. E a pergunta sobre o estudo, na verdade, eu indico a imersão, né? Eu já falei sobre isso em outros vídeos. Então eu vou linkar um vídeo aqui em cima onde eu falo sobre a imersão, que eu acho que é a melhor técnica de estudo. Okay, so the second question comes from Peter and he says, I'd like to know what some of your embarrassing moments were while learning any of the languages you know. Actually, it's funny because I've mentioned one of my embarrassing moments while learning English in another video, and actually I've made the same mistake in Spanish several times. So instead of saying hace calor, which means it's hot, I said estoy caliente, which means I'm horny. So it was very embarrassing. Bom, a Thalissa Araújo perguntou: Ju, qual conselho você daria para quem quer fazer um intercâmbio, principalmente para os Estados Unidos? Bom, tem certos intercâmbios que você não pode escolher aonde você vai, né? Que são geralmente os intercâmbios de high school. Só que se você está fazendo um intercâmbio que você pode escolher, né? Por exemplo, se você está indo para estudar inglês numa escola de idiomas, eu recomendo que você pesquise muito sobre a cidade onde você quer ir. Porque tem certas cidades que são melhores para certas personalidades. Por exemplo, se você é uma pessoa muito ansiosa, eu não recomendaria que você fizesse um intercâmbio, por exemplo, em Roma ou em Nova York, que são cidades muito agitadas, é aquela coisa que muita gente, muito movimento, então acaba que você ficaria, eu pelo menos fico mais agitada ainda. Então eu recomendo muito que você faça uma pesquisa para tentar escolher uma cidade que se encaixa com a sua personalidade, né, com o seu perfil. Mauro González me perguntou: Hola Juliana, de tu visita en Argentina, ¿qué fue lo que más te gustó de este país y qué fue lo que no te gustó? Bueno, a mí me encantan muchas cosas de Argentina. Yo incluso hice un video hablando de las cosas que me gustan de Argentina y si todavía no lo viste, acá está, voy a dejar el link acá. Pero me encanta la comida, es muy rica, me encanta la gente, me encanta la ciudad de Buenos Aires porque es una ciudad muy linda y es una ciudad donde siempre hay cosas para hacer. Me encantan los teatros, ¿no? La calle Corrientes, me encanta. Entonces hay muchas cosas que me encantan. Una cosa que no me gusta mucho es la tele, yo creo, porque hay mucho chisme y siempre están hablando de la misma gente, siempre están hablando de Moria, siempre están hablando de esta chica Vicky Hipolitakis, no sé su nombre, siempre están hablando de Tinelli, siempre hay un drama con esa gente, entonces creo que hay mucho drama y aparte de eso me encanta, es un país hermoso y me encanta el hecho de que puedo visitar Argentina siempre y que sempre sou bem recebida. Bom, gente, eu queria contar para vocês que esse colar que eu tô usando foi um presente da minha life coach, da Nadia Arai, que ela é brasileira, mas ela mora no Japão e ela mandou esse colar lá do Japão e ele tem uns grãozinhos de arroz com algumas palavras em japonês e umas pedrinhas, né, que tem todo um símbolo que eu amo de paixão, e ela tem me ajudado muito. Então, se você anda meio perdido na vida, né, e precisa de alguma ajuda, assim, uma orientação para saber, principalmente em relação à carreira, eu vou deixar o contato da Nádia aqui embaixo, porque ela também pode te ajudar.
Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se eu não respondi a sua pergunta, mil desculpas, mas é porque realmente não dá para responder todas as perguntas, senão o vídeo fica muito longo. Mas de tempos em tempos eu vou pedir para vocês me mandarem perguntas para eu fazer esses vídeos, né, de perguntas e respostas. Então, se você ainda não curtiu a minha fanpage no Facebook, vai lá e curte, porque é lá que eu peço sugestões de vídeos e perguntas para vocês. E muito obrigada por assistir esse vídeo. O Marlon Martins não fez nenhuma pergunta, mas ele pediu para eu falar uma frase em espanhol. Então eu vou terminar esse vídeo falando a frase mais famosa do espanhol, mas que na verdade ninguém usa, né, na vida real, que é Hasta la vista, baby. Besos.